Livro do profeta Ezequiel, capítulo 44. A restauração do templo, reformas no ministério do santuário. Então me fez voltar para o caminho da porta do santuário exterior, que olha para o oriente, a qual estava fechada. E disse-me o Senhor: esta porta estará fechada, não se abrirá. Ninguém entrará por ela, porque o Senhor, Deus de Israel, entrou por ela. Por isso estará fechada. Quanto ao príncipe, ele ali se assentará como príncipe para comer o pão diante do Senhor. Pelo caminho do vestíbulo da porta entrará e por esse mesmo caminho sairá. Depois me levou pelo caminho da porta do norte, diante da casa. E olhei, e eis que a glória do Senhor encheu a casa do Senhor. Então caí sobre o meu rosto. E disse-me o Senhor: filho do homem, pondera no teu coração, e vê com os teus olhos, e ouve com os teus ouvidos, tudo quanto eu te disser, de todos os estatutos da casa do Senhor, e de todas as suas leis. E considera no teu coração a entrada da casa com todas as saídas do santuário. E dize aos rebeldes, à casa de Israel: assim diz o Senhor Jeová: bastem-vos todas as vossas abominações, ó casa de Israel. Porquanto chamastes estranhos, incircuncisos de coração e incircuncisos de carne, para estarem no meu santuário, para o profanarem em minha casa, quando ofereceis o meu pão, a gordura e o sangue. E eles invalidaram o meu concerto por causa de todas as vossas abominações. E não guardastes a ordenança das minhas coisas sagradas. Antes vos constituístes a vós mesmos guardas da minha ordenança no meu santuário. Assim diz o Senhor Jeová: nenhum estranho incircunciso de coração ou incircunciso de carne entrará no meu santuário, dentre os estranhos que se achem no meio dos filhos de Israel. Mas os levitas que se apartaram para longe de mim, quando Israel andava errado, que andavam transviados, desviados de mim, para irem atrás dos seus ídolos, bem levarão sobre si a sua iniquidade. Contudo serão ministros do meu santuário, nos cargos das portas da casa, e servirão à casa. Eles degolarão o holocausto e o sacrifício para o povo, e estarão perante ele para o servir. Porque lhes ministraram diante dos seus ídolos e serviram à casa de Israel de tropeço de maldade. Por isso eu levantei a minha mão sobre eles, diz o Senhor Jeová, e eles levarão sobre si a sua iniquidade. E não se chegarão a mim para me servirem no sacerdócio, nem se chegarão a nenhuma de todas as minhas coisas sagradas, à santidade das santidades, mas levarão sobre si a sua vergonha e as suas abominações que cometeram. Contudo, eu os constituirei guardas da ordenança da casa em todo o seu serviço e em tudo o que nela se fizer. Mas os sacerdotes levíticos, os filhos de Zadoque, que guardaram a ordenança do meu santuário, quando os filhos de Israel se extraviaram de mim, se chegarão a mim para me servirem e estarão diante de mim para me oferecerem a gordura e o sangue, diz o Senhor Jeová. Eles entrarão no meu santuário e se chegarão à minha mesa para me servirem e guardarão a minha ordenança. E será que quando entrarem pelas portas do átrio interior, se vestirão de vestiduras de linho, e não se porá lã sobre eles quando servirem nas portas do átrio interior dentro da casa. Coifas de linho estarão sobre as suas cabeças, e ceroulas de linho estarão sobre os seus rins. Não se cingirão de modo que lhes venha suor. E saindo eles ao átrio exterior, ao povo, no átrio exterior, despirão as suas vestiduras com que ministraram, e as porão nas santas câmaras, e se vestirão de outros vestidos, para que não santifiquem o povo, estando com as suas vestiduras. E a sua cabeça não rasparão, nem deixarão crescer o seu cabelo, antes, como convém, tosquearão as suas cabeças. E nenhum sacerdote beberá vinho quando entrar no átrio interior. E eles não se casarão nem com viúva, nem com repudiada, mas tomarão virgem da linhagem da casa de Israel, ou viúva que for viúva de sacerdote.
E a meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, e o farão discernir entre o impuro e o puro. E quando houver pleito, eles assistirão a ele para o julgarem. Pelos meus juízos o julgarão, e as minhas leis e os meus estatutos em todas as minhas solenidades guardarão, e os meus sábados santificarão. E eles não se aproximarão de nenhuma pessoa morta, porque se contaminariam. Somente por pai, ou por mãe, ou por filho, ou por filha, ou por irmão, ou por irmã que não tiver marido, se poderão contaminar. E depois da sua purificação, lhe contarão 7 dias. E no dia em que ele entrar no lugar santo, no átrio interior, para ministrar no lugar santo, oferecerá a sua expiação pelo pecado, diz o Senhor Jeová. Eles terão uma herança, eu serei a sua herança. Não lhes dareis, portanto, possessão em Israel, eu sou a sua possessão. E a oferta de manjares e o sacrifício pelo pecado e o sacrifício pela culpa eles comerão. E toda coisa consagrada em Israel será deles. E as primícias de todos os primeiros frutos de tudo e toda a oferta de todas as vossas ofertas serão dos sacerdotes. Também as primícias das vossas massas dareis aos sacerdotes, para que faça repousar a bênção sobre a tua casa. Nenhuma coisa que tenha morrido ou que tenha sido arrebatada de aves e de animais comerão os sacerdotes. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 45. A repartição da terra, o lugar santo. Quando, pois, repartirdes a terra por sorte em herança, oferecereis uma oferta ao Senhor, um lugar santo da terra. O comprimento será de 25.000 canas e a largura de 10.000. Este será santo em todo o seu contorno ao redor. E será o santuário de 500 com mais 500 enquadrado, e terá em redor um arrabalde de 50 côvados. E desta medida medirás um comprimento de 25.000 côvados e uma largura de 10.000. E ali estará o santuário e o lugar santíssimo. Este será o lugar santo da terra. Ele será para os sacerdotes, ministros do santuário, que dele se aproximam para servir ao Senhor. Ele servirá de lugar para casas e de lugar santo para o santuário. E terão os levitas, ministros da casa, por possessão sua, 25.000 medidas de comprimento para 20 câmaras. E para a possessão da cidade, de largura darei 5.000 canas e de comprimento 25.000 defronte da oferta santa, o que será para toda a casa de Israel. O príncipe, porém, terá a sua parte desta e da outra banda da santa oferta e da possessão da cidade, diante da santa oferta e diante da possessão da cidade, na esquina ocidental para o ocidente e na esquina oriental para o oriente. E será o comprimento defronte de uma das partes, desde o termo ocidental até o termo oriental. E esta terra será a sua possessão em Israel. E os meus príncipes nunca mais oprimirão o meu povo, antes deixarão a terra à casa de Israel, conforme as suas tribos. Assim diz o Senhor Jeová: basta já, ó príncipes de Israel, afastai a violência e a assolação, e praticai juízo e justiça, e tirai as vossas imposições do meu povo, diz o Senhor Jeová. Balanças justas, efa justo e bato justo tereis. O efa e o bato serão de uma mesma medida, de maneira que o bato contenha a 10ª parte do homer, e o efa a 10ª parte do homer. Conforme o homer será a sua medida. E o ciclo será de 20 geras. 20 ciclos, 25 ciclos e 15 ciclos vos servirão de um arratel. Esta será a oferta que haveis de fazer: a 6ª parte de um efa de cada homer de trigo. Também dareis a 6ª parte de um efa de cada homer de cevada. Quanto ao estatuto do azeite, de cada bato de azeite oferecereis a 10ª parte do bato, tirado de um coro, que é um homer de 10 batos, porque 10 batos fazem um homer.
e um cordeiro do rebanho de cada 200 da mais regada terra de Israel, para a oferta de manjares e para holocausto e para sacrifício pacífico, para que façam expiação por eles, diz o Senhor Jeová. Todo o povo da terra concorrerá para esta oferta pelo príncipe de Israel, e estarão a cargo do príncipe os holocaustos e as ofertas de manjares e as libações, nas festas e nas luas novas e nos sábados, em todas as solenidades da casa de Israel. Ele fará a expiação pelo pecado e a oferta de manjares e o holocausto e os sacrifícios pacíficos, para fazer expiação pela casa de Israel. Assim diz o Senhor Jeová: no primeiro mês, no primeiro dia do mês, tomarás um bezerro sem mancha e purificarás o santuário. E o sacerdote tomará do sangue do sacrifício pela expiação e porá dele nas ombreiras da casa e nas 4 esquinas da listra do altar e nas ombreiras da porta do átrio interior. Assim também farás no 7º dia do mês, por causa dos que erram e por causa dos símplices. Assim expiareis a casa. No primeiro mês, no dia 14 do mês, tereis a Páscoa, uma festa de 7 dias. Pão asmo se comerá. E o príncipe, no mesmo dia, por si e por todo o povo da terra, preparará um bezerro de expiação pelo pecado. E nos 7 dias da festa, preparará um holocausto ao Senhor de 7 bezerros e 7 carneiros sem mancha, cada dia durante os 7 dias. E o sacrifício de expiação de um bode cada dia. Também preparará uma oferta de manjares, e uma oferta de cada bezerro, e uma oferta de cada carneiro, e um hin de azeite para cada efa. No 7º mês, no dia 15 do mês, na festa, fará o mesmo todos os 7 dias, tanto o sacrifício pela expiação, como o holocausto, e como a oferta de manjares, e como o azeite. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 46. Assim diz o Senhor Jeová: a porta do átrio interior, que olha para o oriente, estará fechada durante os 6 dias que são de trabalho. Mas no dia de sábado ela se abrirá. Também no dia da lua nova se abrirá. E o príncipe entrará pelo caminho do vestíbulo da porta, por fora, e permanecerá junto da ombreira da porta. E os sacerdotes prepararão o seu holocausto e os seus sacrifícios pacíficos, e ele se prostrará no umbral da porta e sairá. Mas a porta não se fechará até a tarde. E o povo da terra se prostrará à entrada da mesma porta, nos sábados e nas luas novas, diante do Senhor. E o holocausto que o príncipe oferecer ao Senhor será no dia de sábado, 6 cordeiros sem mancha e 1 carneiro sem mancha. E a oferta de manjares será 1 efa pelo carneiro, e pelo cordeiro a oferta de manjares será o que puder dar, e de azeite 1 hin para cada efa. Mas no dia da lua nova será 1 bezerro sem mancha, e 6 cordeiros e 1 carneiro, eles serão sem mancha. E preparará por oferta de manjares 1 efa pelo bezerro e 1 efa pelo carneiro, mas pelos cordeiros, conforme o que alcançar a sua mão, e 1 hin de azeite para 1 efa. E quando entrar o príncipe, entrará pelo caminho do vestíbulo da porta, e sairá pelo mesmo caminho. Mas quando vier o povo da terra perante a face do Senhor nas solenidades, aquele que entrar pelo caminho da porta do norte para adorar, sairá pelo caminho da porta do sul. E aquele que entrar pelo caminho da porta do sul, sairá pelo caminho da porta do norte. Não tornará pelo caminho da porta por onde entrou, mas sairá pela que está em frente dele. E o príncipe entrará no meio deles, quando eles entrarem, e saindo eles, sairão todos. E nas festas e nas solenidades será a oferta de manjares 1 efa pelo bezerro e 1 efa pelo carneiro, mas pelos cordeiros o que puder, e de azeite 1 hin para 1 efa. E quando o príncipe fizer oferta voluntária de holocaustos ou de sacrifícios pacíficos, uma oferta voluntária ao Senhor, então lhe abrirão a porta que olha para o oriente, e fará o seu holocausto e os seus sacrifícios pacíficos, como houver feito no dia de sábado.
E sairá e se fechará a porta depois de ele sair. E prepararás um cordeiro de 1 ano, sem mancha, em holocausto ao Senhor cada dia. Todas as manhãs o prepararás. E juntamente com ele prepararás uma oferta de manjares todas as manhãs, a 6ª parte de 1 efa, e de azeite, a 1/3 parte de 1 hin, para misturar com a flor de farinha, por oferta de manjares para o Senhor em estatuto perpétuo e contínuos. Assim prepararão o cordeiro e a oferta de manjares e o azeite todas as manhãs em holocausto contínuo. Assim diz o Senhor Jeová: quando o príncipe der um presente a algum de seus filhos, é sua herança, pertencerá a seus filhos, será possessão deles por herança. Mas, dando ele um presente da sua herança a algum dos seus servos, será deste até o ano da liberdade. Então tornará para o príncipe, porque herança dele é. Seus filhos eles a herdarão. E o príncipe não tomará nada da herança do povo, não os esbulhará da sua possessão. Da sua própria possessão deixará a herança a seus filhos, para que o meu povo não seja retirado, cada um da sua possessão. Depois disto me trouxe pela entrada que estava ao lado da porta às câmaras santas dos sacerdotes, que olhavam para o norte, e eis que ali havia um lugar em ambos os lados para a banda do ocidente. E ele me disse: este é o lugar onde os sacerdotes cozerão o sacrifício pela culpa e o sacrifício pelo pecado, e onde cozerão a oferta de manjares, para que a não tragam ao átrio exterior para santificarem o povo. Então me levou para fora, para o átrio exterior, e me fez passar às 4 esquinas do átrio. E eis que em cada esquina do átrio havia outro átrio. Nas 4 esquinas do átrio havia átrios fechados, com chaminés de 40 côvados de comprimento e 30 de largura. Estas 4 esquinas tinham uma mesma medida, e um muro havia ao redor delas, ao redor das 4. E havia cozinhas feitas por baixo dos muros ao redor. E ele me disse: estas são as casas dos cozinheiros, onde os ministros da casa cozerão o sacrifício do povo.